Bom dia! Que coisa boa finalmente poder estar aqui com vocês. Para quem acompanhou as últimas semanas, viu que eu passei, acho que tô aí uns 15 dias já de uma sinusite seríssima, mas graças a Deus já tô bem. E finalmente tô começando a tirar as aulas do atraso, podendo fazer esse lançamento para vocês. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês o meu novo projeto. O nome do projeto é Acervo LWP e a gente vai falar bem direitinho como é que ele funciona, como é que vocês podem ter acesso a tudo, vou mostrar o funcionamento na Hotmart, enfim, para que a gente esclareça todas as dúvidas e vocês entendam pormenorizado do que se trata. Então eu vou começar compartilhando com vocês esse slide aqui. Bom, o acervo, ele vai reunir uma série de projetos anteriores que já aconteceram. Para quem já vinha me acompanhando, sabe que ser professora é uma das coisas que eu mais amo fazer, né? E que eu meio que preciso disso, assim, para conseguir estar bem, né? Saber aquilo que eu sei, eu preciso passar para frente, realmente é uma necessidade que eu tenho. E por isso, né, estou sempre estudando um pouco sobre didática, sobre a melhor forma de fazer isso, trabalhando um pouco nessa ideia de como tornar aquele conteúdo mais acessível, mais compreensível e tentando também melhorar, né, desde técnicas de comunicação, postação de voz, enfim, para que cada vez melhor eu consiga fazer essa entrega para vocês. Então, já há algum tempo atrás, né, acho que desde 2019, 2020, eu comecei a fazer grupos de estudo, onde a gente pegava um livro técnico da psicologia e a gente lia do começo ao fim, capítulo por capítulo, né, tendo esse suporte de aulas expositivas, de material de resumo, de fichamento, enfim, de uma série de materiais que eram pertinentes para cada livro. Por exemplo, né, nós tivemos o grupo de estudo do Manual Clínico, foi um dos livros que nós lemos no ano passado, né? E aí nós falamos do livro inteiro, essa grande bíblia dos tratamentos que funcionam dentro da psicologia, né? Então, eu vinha fazendo esses grupos de estudo já há alguns anos, e aí o que que acontece? Eu cheguei na conclusão, né, de que eu não queria ficar repetindo as turmas. Nós chegamos a ter uma, acho que quatro turmas do livro da Judith Beck, né, da TCC. Nós chegamos a ter quatro turmas porque uma das turmas foi ainda com a versão anterior do livro, né? Então, essa é a terceira edição do livro da Judith Beck. A gente teve uma turma do grupo com a segunda edição, aí tivemos mais três da terceira. Então, enfim, nós tivemos muitos grupos às vezes, do mesmo livro. E aí eu falei: "Bom, não quero ficar mais repetindo livros, quero fazer tantos livros, né, pra gente ver, pra gente criar material sobre esses livros. Se eu ficar voltando nos mesmos livros, eu vou ficar nesse loop, né, de sempre estar fazendo aquele grupo daquele mesmo livro". E aí a ideia realmente é que o que já foi feito, como ficou gravado, eu pudesse disponibilizar para vocês, então vocês já teriam esse acervo, como se fosse uma biblioteca, mas ao invés de na biblioteca você encontrar os PDFs, os livros completos, né, você encontraria materiais referentes àquele livro, como slides, resumos, fichamentos, dependendo do que cada livro precisar e pedir, e você encontraria uma aula sobre cada capítulo. Nessa aula, vocês podem tanto colocar as dúvidas, vocês vão ver na plataforma da Hotmart depois, né, por escrito, ou a gente tem os encontros semanais, onde eu vou estar ao vivo com vocês, que vocês podem trazer essas dúvidas também, referentes a esses materiais que estão gravados, tá? Então surgiu assim um acervo. Ele resolveu reunir, né, todos esses livros técnicos num só lugar, para que a gente pudesse trabalhar com psicologia baseada em evidências e estar sempre estudando, fazendo essa renovação dos nossos conhecimentos, tá? Então deixa eu explicar detalhe por detalhe. Essa decisão de estudar com frequência, de estar sempre em formação continuada, de estar sempre lendo novos livros técnicos da psicologia, ela vem como uma decisão muito importante. Eu entendo que o comprometimento com o estudo é uma das, ou eu até diria a variável mais importante para o sucesso de alguém, de um profissional que deseja empreender na psicologia clínica. O que que acontece? A partir do momento que o profissional toma essa decisão de que não, eu quero viver da psicologia clínica, eu quero empreender dessa forma, é necessário investir nesse pilar,
Porque o que vai te dar resultado dentro de sessão é você saber efetivamente fazer o tratamento que aquele paciente precisa. Então, vocês vão começar a perceber, a partir do momento que a gente toma essa decisão, essa percepção ela vem, né? Então, eu vou fazer uma supervisão. Você chega na supervisão, o que que teu supervisor te pede? Lê esse livro, lê esse capítulo, dá uma olhada nesse material. E aí você começa a se dar conta, você fala, caramba, vou ter que estudar muito. Cada caso que chega me pede que eu estude uma coisa diferente. E muitas vezes a gente precisa de ferramentas para fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Então, ter uma aula referente àquele capítulo pode me ajudar muito a ler e entender aquele capítulo mais rápido, né, e superar alguns desafios teóricos e técnicos. Então, na minha visão, e eu acredito que na visão de muitas psicólogas também, esse pilar do comprometimento com o estudo, né, de sempre estar estudando muito em grande volume e com boa eficácia, né, estudando materiais que realmente funcionem e você consiga aplicar na tua clínica, é essencial. Diante dessa decisão, né, uma outra decisão clínica que eu tomei, eu sei que muita gente também toma, é a de trabalhar com psicologia baseada em evidências. E aí essa decisão de se comprometer com o estudo, ela se torna ainda mais séria. Por quê? Porque a PBE, que funciona também como uma decisão clínica, né, de poxa, eu quero entregar para o meu paciente aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que a ciência hoje me diz que é o que melhor funciona, que é a melhor chance de eu ter bons resultados com o tratamento dele. No entanto, a ciência está em constante transformação. Então, quem trabalha com PBE sabe disso, é que aquilo que eu entendo que hoje é padrão ouro para tratar alguma coisa, daqui a 10 dias eu posso descobrir, né, pode sair um novo artigo, uma nova revisão que me diz que não é mais. E eu preciso estar sempre em constante atualização. Então, esses recursos se tornam ainda mais importantes para quem vai trabalhar com psicologia baseada em evidências. E aí a gente fica com essa pergunta, Thalia, então como colocar esse comprometimento com os estudos em prática? Efetivamente, como é que a gente faz isso no nosso dia a dia como psicólogas clínicas? Aí entra o acervo, né, como um desses recursos. É claro que existem outras formas também de você colocar esse teu compromisso em prática, mas vem o acervo com essa proposta de que você não se sinta mais tão sozinha para fazer esse estudo. Porque o que que acontece, né, gente? A demanda da prática clínica, diariamente, ela está pedindo da gente isso, né, pedindo que a gente estude, que leia mais, que saiba sobre outros diagnósticos, que consiga diagnosticar melhor, então ela pede muito. Com todos esses pedidos que a demanda da clínica nos traz, a gente precisa desse preparo e ter recursos que nos ajudem para isso vai ajudar muito. Lia, o que que você está chamando de recursos? Eu estou colocando nesse bolo de recursos livros, cursos, ferramentas como o próprio acervo, formações, grupos de estudo, né? Tudo isso entra como caminhos e formas que a gente vai encontrando de poder estudar mais, estudar cada vez melhor. O nome do projeto, Acervo LWP, ele vem inspirado no nome da razão social da minha empresa, que é LWP Psicologia LTDA. E aí, dentro da empresa, né, a ideia da gente é que fosse a nossa biblioteca. Então, por isso que a gente meio que criou esse nome, juntando uma coisa com a outra, né? Ficou acervo para remeter a essa ideia de biblioteca e LWP para remeter à empresa. Então, a nossa missão dentro da empresa, ela é e sempre foi, sempre será, né, capacitar profissionais de psicologia a oferecerem um serviço cada vez mais de melhor qualidade, baseado nas melhores evidências científicas que a psicologia nos puder oferecer. Então, diante disso, o acervo ele vai estar alinhado com essa missão, buscando a capacitação desses profissionais e tentando fazer com que o que a gente entrega lá seja sempre a melhor qualidade científica possível, baseado realmente em livros que são super pertinentes para a psicologia. E claro, gente, se necessário, em algum momento, né, existe uma abertura do acervo também, para a gente estudar um artigo, né, intercalar um artigo em algum momento, se tiver uma publicação muito importante. Então, a gente também tem essa liberdade, né, de repente fazer alguma coisa nesse sentido, tá? É uma grande comunidade de psicólogas estudiosas, então a gente vai conversando dentro do próprio acervo e criando da forma que a gente achar melhor, fazendo isso meio que juntas, tá? E o que que me inquietou para criar esse acervo, né? Por que que surge a ideia dessa biblioteca? Foi só porque tinha os grupos de estudo e você não queria repetir, Lia? Não exatamente.
Aí, por trás da própria ideia dos grupos de estudo, já tinha essa minha inquietação, né? Qual inquietação? Eu acho muito solitário, em alguns momentos, a psicologia clínica. A gente já teve esse debate algumas vezes lá no Instagram, né? Se é solitário, se não é. Algumas pessoas falaram: ah, mas é só você construir essa rede, né? Você começa a se juntar com outros profissionais. E eu concordo. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu me sinto menos solitária como psicóloga clínica. Mas especificamente na hora de estudar, eu ainda acho muito solitário. Se a gente não tem formações, grupos, se a gente não está em contato com outros profissionais, é você sozinho em casa, lendo seus livros e fazendo essa formação de uma maneira muito autônoma, muito solo. E isso me deixava triste, né? Não sei se as outras psicólogas compartilham também desse sentimento, mas me deixava triste. Ficava, caramba, era tão legal, né, quando a gente ia para as aulas, em cursos, em formações, na faculdade, e a gente chegava nas aulas e eu tinha lido um texto, daí é que a gente ia debater aquele texto com outros profissionais, com outros professores, e eram dados exemplos, a gente extrapolava aquele conhecimento, né, para outras coisas. Era tão legal, né, brincar com o conteúdo dessa forma, ter esse suporte para a leitura, e isso me fazia muito feliz. Eu sempre gostei muito desse lugar de estudante, desse lugar de professor. Então, para mim era uma troca que fazia muita falta. Eu falava: "Caramba, não vou me sentir completa, né, de fazer isso aqui sozinha. Não vou ficar plenamente feliz como eu gostaria de ficar". E aí surge o acervo dessa inquietação, então, né, para que nós possamos realmente estar juntas nessa jornada. E aí deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que já tem no acervo e o que vem por aí, né. Hoje, os livros que você já encontra no acervo são os livros nos quais nós já tivemos os grupos de estudo e minicursos. Então, assim que você entrar no acervo, já está disponível para você todos os capítulos do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, terceira edição. O livro Regulação Emocional em Psicoterapia, do Robert Leahy e outros autores. O livro do Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, a quinta edição completa, tá? Eu sei que na sexta edição nós tivemos a adição de um ou foi dois capítulos novos, mas essa atualização eu vou deixar para fazer um pouquinho mais para frente, tá? Então, o 5 ainda está bem completo, não foram tantas mudanças da edição 5 para 6, eu preferi manter o 5 por enquanto, para que a gente possa ver alguns outros livros antes. Você também encontra completo o Dal Galarrondo, que é um dos livros que a gente tem para dar essa base de psicopatologia, né? Tudo de mais importante aí sobre os processos psicológicos básicos que a gente tem que entender para poder fazer um bom diagnóstico. E o minicurso sobre ciúmes, baseado no livro A Cura do Ciúme, do Robert Leahy, e também num dos capítulos do livro de psicoeducação, que é o próximo livro que a gente já começa a ver a partir de sábado, desse sábado agora, tá? Então, toda semana vai sair uma aula nova no acervo. Toda semana a gente vai estudar um novo capítulo. Essa aula nova vai ser referente, né, ao capítulo da vez. Então, a aula que vai ser lançada no sábado é o capítulo de introdução, falando sobre psicoeducação, do livro de psicoeducação, que é o que a gente vai começar a ver agora, né? Psicoeducação em terapia cognitivo e comportamental. Essa aula semanal, a ideia é que ela seja todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, e ela vai funcionar ao vivo. Então, vai ter o link, você vai receber o link pela plataforma da Hotmart, você pode entrar nesse link e assistir a aula. Prestem atenção nessa parte. Quase toda semana vai ser ao vivo. Lia, por que você não vai falar que toda semana vai ser ao vivo? Porque, gente, coisas acontecem. Como eu contei para vocês no começo, eu venho de uma sinusite aí de 2 semanas que eu perdi até a voz. Então, no meio disso, não tinha condições de fazer uma aula ao vivo. E para a gente não correr o risco de ter que ficar atrasando o cronograma, quando acontecer algum imprevisto, eu tive uma viagem, não vou poder estar presente, fiquei doente e, sei lá, perdi a voz, não pude fazer, né? Quando acontecerem imprevistos, essa aula vai ser disponibilizada para vocês de forma gravada, para que a gente possa manter o nosso cronograma. Mas, sem imprevistos, ou seja, na maioria das semanas vai dar certo, né? E vai ser online, tá?
Então, na maioria das semanas, a gente vai se encontrar online nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para que vocês possam tirar suas dúvidas de forma ao vivo, encontrar comigo, né? Então, quando vocês quiserem participar, às quintas, 9 horas da manhã, eu vou estar sempre por aqui, trazendo um novo capítulo, trazendo um novo livro e aguardando vocês, as dúvidas de vocês, para que a gente possa ter esse momento de troca, tá? Assim que terminar a gravação da aula, essa aula ao vivo ela vai ser gravada e ela é disponibilizada na plataforma da Hotmart. Então, se você não gosta de ver ao vivo, se você prefere tirar as dúvidas de forma assíncrona, né, e colocar as perguntas lá na Hotmart, não tem nenhum problema. Você vai poder ver as aulas gravadas depois, você vai conseguir tirar suas dúvidas dessa outra forma, você vai ter acesso a todo o material complementar, né, como os slides, fichamentos e todo o outro material que vai estar lá disponibilizado na própria Hotmart, tá bom? Então a ideia do funcionamento é como se a gente fosse tipo um Netflixinho, né? Tipo uma série, que toda semana sai um episódio novo, mas a gente tem aquele acervo onde você pode consultar de acordo com a tua necessidade, aquilo que você for precisando, tá bom? Então, só para dar um exemplo para vocês, dois exemplos, na verdade, né? Desses livros que já estão disponíveis dentro do acervo, vocês têm o que de cada um, né? Para dar aqui dois exemplos rápidos. Do livro Regulação Emocional em Psicoterapia, vocês vão encontrar 13 slides resumo, que são esses slides com os pontos principais do capítulo, 10 fichamentos em PDF, fazendo um resumo mais completo ainda do conteúdo do livro, e 11 aulas gravadas sobre todo o conteúdo de cada capítulo que estão lá, além de 2 aulas extras sobre o que são emoções e a função das emoções. Já o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, ele tem 25 slides resumos, 25 aulas gravadas sobre o conteúdo do livro, né, sobre cada capítulo, e 3 aulas extras sobre como ensinar o modelo cognitivo ao paciente, o que a TCC trata e o que é a conceituação de caso, como essa conceituação funciona, certo? Então, só para dar o exemplo desses dois livros, dos demais livros que eu mostrei acima, vocês também encontram todo o material já lá na Hotmart. Eu vou já mostrar a Hotmart para vocês quando a gente vai encerrando aqui. Então, como eu disse, os próximos livros a gente vai decidindo juntos, né? Vocês vão me ajudar a decidir pelo Instagram, pelo próprio acervo, para a gente entender qual que vai ser. Esse próximo eu escolhi só para facilitar, vai ser o livro de psicoeducação, esse daqui, ó. Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental. É um livro muito legal, onde a gente vai poder criar materiais, eu vou já mostrar para vocês, materiais para os pacientes, né, de como elaborar esse material de psicoeducação para eles, como trabalhar com isso, então vai ser bem legal. E a ideia é que juntos, todo ano, a gente vai estudar aí pelo menos 52 capítulos técnicos de livros da psicologia pertinentes para a nossa prática clínica, e vai ser muito legal, gente. Então, venham, né, e participem comigo, que vai ser muito bom ter vocês lá. E para fechar, né, falando aqui do valor, né, o over delivery, a ideia foi que a gente pudesse trabalhar realmente com isso, né, e que como a gente precisa estar sempre estudando, fazer parte do acervo fosse realmente super acessível. Então, você tem como participar de duas formas, você pode participar mensalmente ou anualmente. Anualmente, o plano anual, ele pode ser parcelado em 12 vezes sem juros no cartão, e ele fica no valor de R$ 29,90. Muito, muito bom precinhos, né? E o plano mensal no valor de R$ 35,90, que você também pode passar no Pix, no cartão, no boleto, qual foi a melhor forma de pagamento para você, tá? Então, é aquela coisa, custa menos do que a pizza de domingo, você vai ter acesso aí a vários capítulos. Eu espero que vocês comprem essa ideia desse projeto e gostem, né, do que vão encontrar. Não fiquem de fora, estou aguardando vocês por lá. E venham fazer parte desse clube de leitores em psicologia, né, de profissionais que buscam ter uma prática baseada em evidência e principalmente que buscam estar sempre se atualizando, entendendo cada vez mais o que a gente precisa para entregar o melhor para os nossos pacientes, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês alguns spoilers para a gente poder encerrar. Vou interromper o compartilhamento desse slide e vou mostrar para vocês o que vem por aí. No sábado, a gente vai se encontrar para ver o capítulo de introdução do novo livro, que é o livro Psicoeducação em Terapia Cognitivo-Comportamental. Esse vai ser o material que a gente vai dar uma olhada.
Então, eu vou falar para vocês, né, basicamente, o capítulo de introdução e explicar tudo de o que é a psicoeducação no TCC, por que isso é importante, tá? Todo esse material aqui vocês vão ter acesso bem pormenorizado, mas enfim, isso é um exemplo de um slide resumo, só para vocês terem uma noção. Além disso, nos próximos capítulos, como que vai funcionar esse livro de psicoeducação, né? Deixa eu mostrar para vocês, vou mostrar até no Canva, que eu acho que é mais legal. Falta só eu mostrar o Canva e mostrar a Hotmart e a gente encerra, tá? Estamos terminando. Falei que essa aula ia ser rapidinha, eu vou cumprir minha promessa. Então, deixa aqui eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho para compartilhar minha tela. Bom, esse livro de psicoeducação em TCC, a gente vai preparar materiais, como eu falei para vocês, que são para os nossos pacientes. Como o material é para os nossos pacientes, então eu pensei que ao invés de fazer um slide resumo ou fazer um fichamento, seria mais adequado a gente fazer uma espécie de e-book, um material gráfico que a gente pudesse editar da forma que a gente achar melhor para cada paciente, para poder fazer o, vocês vão ver da psicoeducação, que esse é um dos princípios, né? Que a gente torne um material bem específico para aquele paciente que a gente está tratando. E aí eu vou compartilhar com vocês esse material de uma maneira diferente também. Vocês vão ter acesso ao e-book em PDF. Quem preferir usar do jeitinho que ele tá vai poder fazer isso. Mas vocês vão ter acesso também ao e-book editável. Por isso que eu estou mostrando aqui no Canva, tá? Bom, então agora está aparecendo para vocês. Esse e-book editável, esse aqui é do primeiro capítulo, que é sobre o transtorno do pânico. Então, vocês podem, por exemplo, Lia, eu quero mandar para o meu paciente, mas eu não gostei dessa foto. Então, você vem aqui e você troca, tá? Você vai poder fazer isso. Lia, adorei a forma que você organizou o e-book, tá? Vou mostrar aqui rapidinho o e-book para vocês, né? Ah, adorei a forma que você organizou, Lia, mas eu não gostei dessas figuras aqui. Achei que, poxa, meu paciente é um homem de 50 anos, ele vai achar essas figuras muito bobas. Troca a figura ou tira a figura, tá? Você vai poder fazer isso, né? Então, essa, sei lá, essa cor também não gostei. Eu acho que eu queria que fosse azul escuro. Troca a cor. Então, o legal do e-book editável é isso, que você vai poder trocar pela tua marca, você vai poder fazer da forma que você quiser, tá? E aí, de cada capítulo, vocês vão receber esse e-book editável. Esse daqui é o e-book sobre o transtorno do pânico, que quem estiver no acervo já vai receber agora. Não, eu já vou colocar, mas não vai ter aula ainda, né? Sábado vai ser a aula do primeiro capítulo, que foi o slide que eu mostrei. E nessa próxima semana a gente já vai ter duas aulas, porque eu tô atrasada no cronograma, então essa vocês vão receber gravada sobre o transtorno do pânico, mas já daqui a pouco sai, daqui a alguns dias. Eu tô correndo contra o cronograma agora que eu recuperei minha voz. Enfim. Bom, gente, então esse é o e-book para vocês entenderem como vão funcionar os capítulos, tá? Todos os capítulos a gente vai transformar em e-book, exceto o capítulo sobre ciúmes, que ele já está dentro do mini curso, como eu falei para vocês. Então, lá no acervo, vocês vão ter acesso a ele e vão entender direitinho por que que ele não está aqui, tá? Então, que é o capítulo 18, se eu não estou enganada. Não, 18 não. Cadê? Ciúme, 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 ciúme. É o capítulo 25, ciúme patológico, certo? Exceto esse capítulo que ele foi entregue de uma outra maneira, né? Eu achei mais interessante da forma que tá lá. Bom, e aí a gente começa essa jornada nesse novo livro. São 29 capítulos que nós vamos fazer esses resumos e trabalhar e entender sobre a TCC. Vai ser bem legal, juro para vocês. Então, esse é o novo livro, é assim que ele vai funcionar. E agora vamos para a Hotmart para a gente encerrar. Bom, então entrando aqui na Hotmart, né, quando vocês, eu vou mostrar para vocês como é que vocês veem o acervo. Então eu vou acessar aqui e vou colocar para eu visualizar o acervo como aluna, né? Como se eu já tivesse comprado o acervo, já estou fazendo parte, e aí o que que eu vejo, para que vocês possam ver junto comigo e entender direitinho como é que funciona e como é que vocês vão ter acesso a esse material, tá? Então, só um segundinho aqui para eu abrir direitinho a página e mostrar para vocês já no lugar certo. Faltam só 2 cliques. Bom, vamos aqui, gestão do curso, visualizar como aluno.
Deixa eu já ir compartilhando aqui minha tela. Aqui, visualizar como aluno. Bom, então, esse é o acervo. Vocês vão ver que assim que vocês entram, vocês já vão ter acesso a 107 aulas completas, que são as aulas que a gente já tem. Esse de como funciona, essa aula que a gente está tendo agora vai vir para cá, certo? Então, como funciona o acervo? Vocês vão ter acesso a essa aula e ao cronograma do livro atual, que é o que vai sempre estar aqui embaixo, tá? Então, vai ter o videozinho, esse videozinho dessa aula que vocês estão vendo nesse minuto, e embaixo a gente vai ter cronograma atual. É o livro que a gente vai estar vendo nesse momento e as datas de liberação de cada aula para vocês se organizarem, certo? Aí a gente tem aqui o livro que a gente vai estudar agora, que é a Psicoeducação em Terapia Cognitivo Comportamental. A aula de sábado, por exemplo, ela já vai vir para cá, introdução à psicoeducação na TCC, certo? E aí a gente vai colocar, enfim, todas as outras, né? 28 aulas completas aqui vão aparecer, tá? Esses outros livros são os livros que já tem. Então a gente já tem os módulos aí, né, do TCC, da regulação emocional, do manual clínico, de psicopatologia e o mini curso de psicoeducação sobre ciúme. Então, quando vocês clicam, deixa eu mostrar o mini curso para vocês, né? Primeira aula, compreendendo o ciúme. Então, tem aqui a aula completa. Essa aula ela tem, acho que umas 2 horas de duração, porque o mini curso ele foram 8 horas no total. Então, essa aula ela tem 1 hora e 40 minutos de duração. E aí vocês têm acesso aqui também ao material em PDF. Então, quando vocês clicam aqui no material, esse material ele baixa para vocês e vocês conseguem ver, né, o material referente àquela aula, enfim, qualquer que seja o material, né? Nesse caso aqui é um slide, tá? E cada uma das aulas ele vem com material completo. Então, aqui, a segunda aula, todo o material que foi preparado voltado para essa aula. Terceira aula do mini curso, todo o material. Quarta aula, todo o material também. Tá? Bom, basicamente é isso. Quando vocês clicarem em cada um, funciona basicamente da mesma forma. Então, tem aula, conteúdo, aula, conteúdo. Vocês podem colocar os comentários de vocês, como eu disse, né? Logo aqui abaixo, vocês têm aqui a opção de comentários, e aí vocês podem tirar as dúvidas. Essas dúvidas podem ser respondidas por escrito ou por vídeo. Eu vou me comunicando com cada um a partir de cada dúvida que vocês tiverem. E basicamente é isso, né? O acervo já está funcionando, os livros já estão lá. Então, por exemplo, Mia, eu acabei de ter um paciente que tem diagnóstico de toque, eu não sei como é que faz, né? Eu preciso saber. Você vem aqui no manual clínico, você vai ter o capítulo 4, falando tudo sobre transtorno obsessivo compulsivo, como é que esse tratamento funciona, te dando essa base e o espaço para você tirar dúvidas do que você precisar aprofundar e ter o meu suporte nisso, certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do projeto, que vocês tenham comprado a ideia. Toda semana eu vou estar esperando vocês, mostrando lá no Instagram qual é o novo capítulo, como que a gente vai estudar, enfim. Espero que vocês gostem tanto quanto eu dessa proposta de sermos estudantes, leitores e aprendermos juntos dentro da psicologia aquilo que a gente precisa para ter cada vez mais excelência na nossa prática clínica. Muito obrigada a cada um que assistiu, muito obrigada a cada um que comprar a ideia do projeto. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau, tchau, gente.